Roman Reigns e Seth Rollins é a maior rivalidade dessa geração, e isso é considerado por muitas pessoas e há argumentos que sustentam isso. Hoje vamos falar um pouco sobre essa rivalidade que marcou e ainda marca uma geração inteira de fãs da WWE, que a gente espera que a gente tenha um desfecho final dessa rivalidade no futuro. Já se inscreva no canal e já ative as notificações. Para começo de conversa, precisamos resgatar como começou a história entre Roman Reigns e Seth Rollins, que é conhecida por todos, que foi lá no The Shield, lá quando o grupo se encerrou em 2014, quando Seth Rollins deu uma facada nas costas tanto de Roman quanto de Dean Ambrose. Ele deu aquelas cadeiradas inesperadas e se alinhou à autoridade. E a partir dali começou uma rivalidade muito marcante entre Roman e Seth e até mesmo entre Roman e Dean Ambrose. Mas esse vídeo vamos falar sobre Roman e Seth Rollins, já que Dean Ambrose não está mais na WWE. Mas mesmo assim, Rollins e Ambrose também marcou uma geração. Mas eu acho que Roman e Rollins é muito maior pelas coisas que envolve, pela forma que tudo acontece em torno dessa rivalidade, cara. Pelo fato de que Roman nunca venceu Rollins em um pay-per-view, pelo fato de que Roman nunca venceu Rollins por uma disputa de título. Rollins é o maior carrasco da carreira do Roman. Existe algo pessoal nessa promo onde não existe nenhuma outra mais na WWE hoje, cara. Essa rivalidade é a rivalidade que mais pode extrair coisas na WWE hoje. Tanto é que a gente espera que isso aconteça em um main event de WrestleMania, como deve ser, de fato deve ser. Mas a gente teve, cara, alguns embates depois daquela traição. Em 2015, onde eles tiveram uma rivalidade o ano inteiro praticamente, Roma sofreu o cash-in do Rollins pro Rollins na WrestleMania 31. A gente teve algumas lutas deles em Raw e SmackDown. E, cara, tanto o Roma quanto o Rollins venceram partidas, né? Roma venceu em um Raw lá em 2017, né? Venceu o Rollins de forma limpa. O Rollins venceu o Roman no Money in the Bank. Venceu o Roman na WrestleMania 41. E no Royal Rumble de 2022, a gente teve o Rollins vencendo por desqualificação, né, cara? Então, acho que foi o único cara que venceu o Roman. Assim, não venceu de fato por contagem. O Roman não foi pinado de fato, mas venceu por desqualificação antes do Cody Rhodes, no reinado inteiro do Roman. Isso é uma marca também interessante, cara. Então a gente tem o Rollins com esse histórico muito positivo diante do Roman. Inclusive no Money in the Bank de 2016, o Seth Rollins conseguiu conquistar o título mundial que até então era do Roman. Roman teve um reinado muito curto naquela ocasião, né, cara? Foi da WrestleMania até o Money in the Bank, cerca ali de 3 meses, durou o reinado dele e terminou. E o Rollins venceu o Roman de forma limpa, apesar de ter tomado cash-in pro Ambrose depois, mas enfim. E, cara, hoje, atualmente, a gente tem em desenvolvimento uma história entre Roman Reigns e Seth Rollins, principalmente depois da WrestleMania 41. A gente já tinha essa história em desenvolvimento para a WrestleMania 41, mas com o envolvimento também do CM Punk, do CM Punk e do Paul Heyman, né? Mas depois da WrestleMania 41, já que o Seth Rollins pinou o Roman, já que ocorreu aquela traição do Paul Heyman, então dá pra dizer que a principal feud hoje é entre Roman e Rollins. Tá certo que ainda temos o Punk envolvido ainda, mas a gente espera que com o passar do tempo, com o desenvolvimento da storyline, o Punk largue de lado essa storyline e foque no John Cena, por exemplo, né? A gente espera que fique apenas entre Roman e Rollins. E isso pode se encerrar ali no SummerSlam, pode se encerrar na WrestleMania 42. E, enfim, cara, eu acho que de alguma forma ou de outra a gente finalmente vai conseguir aquele tão sonhado main event, algum pay-per-view grande entre Roman e Rollins, apenas os dois lutando um contra um. E aí, cara, eu tenho uma opinião pessoal que eu acho que vai ser pelo World Heavyweight Title. Eu acho que o Rollins vai ser o cara que vai tirar o título do Jey Uso. Eles meio que já até provocaram isso no naquele Raw onde o Rollins lutou contra o Jey Uso e acabou por desqualificação devido à interferência do Punk.
Então a gente espera que meio que o Rollins tire esse título do Jey Uso em uma hora ou outra, cara. Então acho que é questão de tempo pro Rollins pegar esse título, seja antes do SummerSlam, seja depois, seja no próprio SummerSlam, não sei, cara. E aí se for antes, a gente pode ter Roman e Rollins no SummerSlam. Não sei, acho que de alguma forma isso vai levar Roman, Reigns e Rollins pelo World Heavyweight Title em algum momento. Mas fato é também, a história entre os dois, cara, envolve vitórias limpas dos dois lados, um tabu que o Roman Reigns tem nas suas costas de nunca ter vencido o Rollins e ter perdido também recentemente no main event de WrestleMania, ser pinado por Rollins. É um tabu que eu acho que o Roman carrega pra sua carreira inteira, velho. Ele tinha aquele tabu de nunca ter vencido o Brock Lesnar na WrestleMania, e ele venceu na WrestleMania 38, e agora tem o tabu de nunca ter vencido o Rollins em um pay-per-view. E eu acho que de alguma forma esse tabu vai ser quebrado, cara, de forma ou outra, né? Agora ou depois, enfim, em algum momento esse tabu vai ser quebrado, seja no SummerSlam, seja em própria WrestleMania. E acho que é questão de tempo, mas a gente precisa ficar de olho para ver como essa storyline vai ser desenvolvida. Porque promete muito e promete aquele main event que a gente tanto sonhou, cara. De Roman e Rollins em um pay-per-view grande, uma luta só entre os dois e sem mais ninguém envolvido, né? Só os dois mesmos, fazendo o moveset deles, tendo a história deles próprios, que a gente sabe que tem camadas ali que, porra, a história por si só já diz, né, cara? Todas as camadas que estão envolvidas nessa storyline. A gente tem desde o Shield até hoje, desde até agora com o Paul Heyman, né? O Paul Heyman é mais uma camada adicionada a essa storyline. Cara, foi um ano ali de 2015 também, né? Aquela primeira embate que eles tiveram, onde o Roman era para ter enfrentado o Rollins, próprio Rollins, na WrestleMania, no Survivor Series de 2015, né? Só que o Rollins acabou lesionando o joelho e eles tiveram que improvisar Roman e Ambrose para aquele Survivor Series. Mas o plano era Roman e Rollins, e depois para WrestleMania 32 o plano era aquela Triple Threat Match entre o The Shield, e infelizmente não pôde acontecer. E aí em 2018 tivemos uma união, né, do Shield novamente, e onde era para novamente termos na WrestleMania 35 o main event entre o The Shield, né, os três membros, só que isso não aconteceu de novo devido à leucemia do Roman. Ele estava doente, não pôde, teve que se afastar, né, da WWE, então não pudemos ter aquele main event, infelizmente. São diversos pontos, diversos auges, diversos picos que houve essa storyline, sabe? Tanto em disputas de título, tanto em lutas individuais. A gente teve até aquela luta entre Roman e Rollins em 2019, eu acho que foi até no SmackDown, né, cara, no draft, onde terminou até sem vencedor, porque o The Fiend apareceu para atacar o Rollins, né? Então a gente teve muita luta um contra um entre o Roman e o Rollins, cara. E eu acredito que uma rivalidade entre só os dois nunca foi muito bem desenvolvida, sabe? A gente teve aquele Royal Rumble de 2022, onde não foi tão bem desenvolvido porque foram poucas semanas. Foi meio que um negócio improvisado de última hora, né? Porque já que o Roman não pôde participar do Day One, aquele pay-per-view que eles fizeram dia 1º de janeiro, eles fizeram o Brock Lesnar vencer o WWE Championship, já que a decisão original era para que o Rollins vencesse o título naquele dia, então eles tiveram que improvisar, trocar todos os planos e colocaram o Rollins desafiando o Roman naquele Royal Rumble. Inclusive, cara, diversas pessoas, inclusive eu, achei que ali o reinado do Roman ia se encerrar. Eu achei que a gente ia ter Roman e Lesnar na WrestleMania pelo WWE Championship, mas não foi o que aconteceu. Inclusive aquela luta entre Roman e Rollins teve um final bem, cara, eu acho que aquela luta foi muito boa e merecia um final muito melhor, cara, uma vitória limpa ou de uma vitória, cara, seja com a ajuda ou não, né, já que o Roman tinha que vencer, uma vitória do Roman naquele pay-per-view, só que não foi o que aconteceu e o tabu se manteve. Então o único pay-per-view onde a gente teve uma construção entre os dois mesmo foi naquele Royal Rumble, que foram poucas semanas. As pessoas podem até lembrar do Money in the Bank de 2016, só que não foi bem uma construção entre os dois, cara.
já que o Dean Ambrose estava inserido naquela storyline. Sempre que houveram histórias para serem construídas entre Roman e Rollins, sempre havia um terceiro membro inserido, seja o Punk agora, como foi agora, ou seja o Ambrose no passado. Então acabou que o Royal Rumble de 2022 foi o único momento, o único período, a única rivalidade onde Roman e Rollins puderam construir aquilo sozinhos e, cara, foi muito bom, velho. Foi muito bom aquele embate de promos, o Rollins trazendo o Shield de volta, o Roman mostrando que o Shield é a única coisa que de fato atinge o emocional dele, sabe? É a única coisa que deixa ele fora de si, digamos assim, né? E as expressões faciais dele naquela época pô, entregava isso, cara. Então era uma storytelling sensacional e que infelizmente, como eu disse, tivemos poucas semanas construídas daquilo, então deu muito bem para aproveitar o que foi construído e nem mesmo a luta, já que teve um final bem tosco, cara. Mas cabe a gente esperar e torcer para que essa rivalidade finalmente tenha o desfecho final e que aconteça no main event de algum pay-per-view grande, que seja de preferência no SummerSlam ou na WrestleMania. Mas agora eu quero saber de vocês, cara. O que vocês acham da rivalidade entre Roman Reigns e Seth Rollins? Essa rivalidade marcou vocês também? Vocês acham que marcou de fato uma geração? Eu acho que essa resposta é até unânime, mas deixa tudo aí nos comentários qual que foi a luta, qual que foi o momento entre os dois que mais marcaram vocês, o que vocês esperam dessa rivalidade daqui pra frente e como vocês acham que vai ser o desfecho, o capítulo final dessa feud no futuro. Deixa tudo aí nos comentários. Mais uma vez, se inscreva no canal, deixem o like e não se esqueçam de ativar as notificações. Um abraço, até a próxima e fui!